A gente sabe que no universo de Naruto e Boruto, os ninjas têm a capacidade de criar clones a partir do próprio chakra. Mas e os clones reais? Aqueles criados a partir da genética? Pega o pergaminho, que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Arc Naruto, e hoje eu vou explicar para vocês um assunto relativamente recente no universo de Naruto e Boruto, né? Os clones. Mas eu não estou falando sobre clones da sombra, clones de água e tudo mais. Eu estou falando sobre clones reais, feitos a partir da genética. Bora para a explicação? Bom, antes de começar, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre o que é clonagem na vida real. Lembrando que eu não sou especialista na área e eu só vou trazer os pontos que se ligam ao Narutoverso, embora essa explicação seja baseada num artigo científico que eu vou deixar aqui na descrição. Bom, com a descoberta do DNA há mais de 50 anos, abriu-se uma possibilidade para os cientistas de discutirem, questionarem e estudar sobre a vida. Isso foi o que deu origem às primeiras ideias de clonagem. Para eles, existiam duas razões às quais levariam o ser humano a clonar: a curiosidade da ciência e a seleção de características específicas. Isso foi algo que causou uma grande polêmica no âmbito social e religioso. No entanto, os humanos não podem ser clonados na vida real, né? Embora alguns mamíferos já tenham sido clonados em diferentes etapas da vida. Na prática, a clonagem é um conjunto de técnicas para criar células-mães que podem ser usadas para criar outros tecidos, como a restauração de órgãos, por exemplo. E isso pode ser usado para fins terapêuticos, né, para medicina. Um desses tipos de células são as famosas células-tronco embrionárias humanas, que têm a capacidade de gerar novos tecidos e que podem ser usados para o transplante. Além desse uso das células-tronco para criar pequenos tecidos em pequenas áreas do corpo, as células-troncos também podem ser usadas para a reprodução, que é onde se liga mais diretamente com o universo de Naruto e Boruto que eu estava falando antes. A partir desse ponto, existem muitas controvérsias sobre a clonagem e, para o vídeo não ficar muito extenso e também para não fugir muito do foco do canal, acho melhor a gente passar para a explicação da série em si. Como eu comentei no vídeo da semana retrasada aqui no canal, e eu vou deixar aqui em cima nos cards, os shinobi podem trabalhar em diversas profissões fora da área militar. E uma das profissões, uma dessas carreiras, é a de cientista. Dentre as especialidades dos cientistas, existem os geneticistas, que, como o próprio nome já diz, são pessoas que estudam e trabalham com a genética. Então, se tem alguém que realmente sabe, entende de clonagem, são eles. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Um caso bem claro deles é o Orochimaru, que foi capaz de criar clones perfeitos a partir do DNA. Mas ele não começou assim, já criando um clone, né? Ele precisou de muito estudo, e principalmente o estudo das células, especialmente as células do Hashirama, o primeiro Hokage. Como a gente sabe, o estudo da anatomia humana já é bem antiga dentro do Narutoverso, e a pessoa mais antiga que a gente já viu fazer isso foi o Tobirama, o segundo Hokage. Depois da última batalha do Hashirama e do Madara lá no Vale do Fim, o Tobirama reservou o corpo do Madara dentro de uma câmara secreta para descobrir os segredos do Cloutira, os segredos do Sharingan. Isso porque, como o próprio Zetsu Negro já disse, e também o Kakashi disse lá no começo do clássico, o corpo de um shinobi é uma montanha de tesouros. Isso porque estudar o corpo do shinobi, fazer uma necrópsia, por exemplo, você consegue descobrir as ervas que ele consumia, consegue descobrir as habilidades que ele tinha. Porque é uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. E até mesmo manipular ou estudar o DNA dele. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Isso é justamente que o Zoinin, uma divisão da Anbu de Kirigakure, procura eliminar nos Nukenin deles. Além disso, o Tobirama foi quem criou o Edo Tensei. E no começo, o Edo Tensei era muito mais parecido com uma pessoa realmente viva, com sentimentos e sentidos. No início eles sentiam as coisas, como dor, por exemplo.
e o desenvolvimento do Edo Tensei pode ter alguma relação com esse estudo sobre a anatomia humana que ele tinha. Mas apesar disso, o Tobirama não foi considerado como cientista pela história. Mais tarde, o próprio Madara pegou um pedaço da carne do Hashirama e usou as células dele para estudar, né? E ele também tentou reproduzir nos seres que estavam na estátua demoníaca do Caminho Exterior. E na Terceira Guerra Mundial Ninja, ele usou essas células para reconstituir metade do corpo do Obito. Esse é o primeiro caso de clonagem que eu falei lá no começo, onde as células foram usadas para fins terapêuticos. Então as células Hashirama funcionaram como células-tronco e foram usadas não só para reconstituir alguns tecidos, mas como metade do corpo de uma criança. Além dele, mais pra frente, Orochimaru, quando ainda era criança, teve uma conversa com o Hiruzen, o terceiro Hokage, sobre o significado de cobras. Ele descobriu que as cobras significavam a sabedoria e a vida eterna. Isso levou ele a fazer teste com seres humanos, enquanto ele ainda estava na vila, justamente para alcançar esses objetivos, de obter imortalidade e obter todos os jutsus do mundo. Essa ambição que ele tinha se tornou uma obsessão que deu frutos durante a série, do desenvolvimento dele. Porque nós vimos ele tentando aperfeiçoar o Edo Tensei, nós vimos ele coletando e estudando amostras do DNA de alguns ninjas poderosos, né, e também usando alguns deles para sua própria reencarnação. Vimos o desenvolvimento do Kaima, que é um híbrido entre um ser do mar e um humano. O estudo das células do Hashirama em conjunto com o Danzo. O implante do braço do Shin com as células Hashirama e os Sharingan do Uchiha para o Danzo. O estudo do Senjutsu. O estudo de clãs com habilidades únicas, como o clã Kaguya, o clã Hozuki, o clã Uzumaki, ou mesmo o clã do Jugo, ou ainda o clã Iburi. O desenvolvimento dos seus amaldiçoados. E por último, e mais importante para esse vídeo, a criação de clones perfeitos a partir do DNA. Mas tudo isso foi feito de forma discreta. Essa obsessão do Orochimaru foi herdada pelo Kabuto e isso melhorou exponencialmente as pesquisas dentro dessas áreas, já que o Kabuto também era um cientista. Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra, me desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço isso. Isso possibilitou que ele criasse clones a partir do DNA do Shin e também criasse clones com características específicas que ele queria, como eu falei lá no comecinho, que ele criou o Log e o Mitsuki. Então ele selecionou as características que ele queria, né, como a absorção de energia natural, Kuro Senjutsu e tudo mais, né, a resistência para esse poder, e ele escolheu o que ele precisava para esses clones, que é o caso da clonagem embrionária que eu falei lá no começo do vídeo. A gente também pode fazer um paralelo com os homúnculos, já que o Orochimaru tem uma certa ligação com os alquimistas e tudo mais. No entanto, esse tipo de experimento com os clones possui uma certa fraqueza. Isso porque, no caso da reconstituição dos tecidos, o corpo do hospedeiro precisa se sobrepor às células que foram implantadas, como a gente viu com o caso do Hashirama. Porque senão as células do Hashirama tomam conta da pessoa e a pessoa pode acabar morrendo. Só que mais que isso, os clones totalmente sintéticos precisam de um coração humano para continuar vivendo, como a gente viu lá no arco de Wagakure. E é um paralelo que a gente pode fazer com Frankenstein, que precisa do cérebro humano para poder viver. Alguns outros geneticistas tentaram reproduzir os mesmos feitos do Orochimaru, mas falharam miseravelmente, como foi o caso do próprio Nuke, terceiro Tsuchikage, e um cientista que apareceu para ajudar ele. Anos mais tarde, o Amado, que era um cientista que trabalhava para uma organização criminosa, a Kara, elevou os estudos sobre genética e a partir disso ele combinou com a robótica. Então ele foi capaz de criar ciborgues a partir da nanotecnologia. Entre as várias capacidades, esses ciborgues tinham a capacidade de modificar seus corpos, semelhante ao clã do Jugo, e também tinham a capacidade de se curar de ferimentos graves, semelhante ao que acontece com as células do Hashirama. Além disso, ele desenvolveu uma ginoide, algumas, com seus conhecimentos em robótica, e um clone do falecido mestre do Naruto, o Jiraiya, com seus conhecimentos em genética. E esse clone ele é muito parecido com o original, já que ele tem habilidades muito parecidas e um estilo de luta e senso de justiça muito parecidos. Caso tenha ficado confuso porque são muitas informações, eu vou fazer um breve resumo sobre o que eu falei agora no vídeo. A clonagem no Narutoverso, fora as habilidades de clonagem com chakra que eu falei lá no começo do vídeo, é uma prática ampla usada por diversas pessoas ao longo da história. A primeira pessoa a estudar a base disso
foi o Tobirama Senju, o segundo Hokage. E a partir disso, outros cientistas estudaram e melhoraram essas técnicas até desenvolverem a clonagem, de fato. Não só das células, mas de seres humanos inteiros. Inclusive, sendo capazes de mesclar com outras áreas da tecnologia. E basicamente é isso, gente. Se você gostou do vídeo, curte aí embaixo, manda para seus amigos que têm alguma curiosidade sobre a clonagem dentro do universo de Naruto e Boruto, que isso me ajuda muito a continuar crescendo e criando conteúdo para vocês. E tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.